Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. E hoje contamos com a presença da professora Andrelise Guaita de Lácio Parchen. Olá, professora Andrelise, como vai? Tudo bem? Olá, Augusto, tudo bem? E você? Tudo certo. Quero aqui agradecer, primeiramente, a presença da professora Andrelise. Viemos aqui falar sobre o livro de sua autoria, que se chama Análise de Credibilidade do Testemunho como Estratégia Processual Penal. Mas antes de iniciar a nossa conversa, eu peço que, gentilmente, se a nossa convidada puder se apresentar para a nossa audiência, lembrando que temos ouvintes aí do Brasil todo, até fora do Brasil. A professora Andrelise, como eu, também é de Curitiba, mas acredito que ouvintes de outras regiões eventualmente não a conheçam. Então, se a professora Andrelise puder falar um pouco da sua trajetória profissional, acadêmica, por favor, fique à vontade. Muito obrigada. Primeiramente, agradeço o convite. Bom, eu vou começar primeiro por uma apresentação um pouco diferente do que a gente está acostumada, né? A professora Andrelise, ela vem depois da mãe Andrelise, da esposa Andrelise e da advogada criminalista Andrelise. Então, eu sou criminalista há 20 anos, eu não consigo me imaginar em outra área, né? E aí, agora, então, quem é a Andrelise na parte acadêmica, então, né? Eu sou doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, eu sou professora de processo penal e coordenadora adjunta aqui do Campus Santos Andrade da Universidade Positiva, aqui em Curitiba. Sou presidente da Abracrim Mulher Paraná, sou membro da Comissão de Advocacia Criminal, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e membro consultora da Comissão da Mulher Advogada aqui também da OAB Paraná. O livro que você relatou, que é o livro que a gente vai falar, né, debater um pouquinho hoje, ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, um mestrado empírico em Direito aqui pela Universidade Positiva. Então, além da parte teórica que eu trouxe no livro, eu trouxe também uma pesquisa empírica desenvolvida aqui no nosso Tribunal de Justiça, com magistrados, promotores e advogados com atuação criminal. E, professora, como surgiu essa ideia, esse trabalho que resultou nesse seu livro, né? Essa análise da credibilidade do testemunho? Pois até há um jargão, né, que antes colocavam a confissão como a rainha das provas, e quem fala vulgarmente, né, que o depoimento testemunhal é aquela prova mais frágil, né, que tende ali a ter um certo questionamento por uma série de questões, né? Então, me coloco como operador do direito, essa questão do depoimento testemunhal como uma prova, né? Realmente ela pode gerar questionamentos, mas a partir do teu interesse, como surgiu essa pesquisa, esse teu interesse, por que pesquisar sobre isso? Então, como eu disse na minha apresentação, eu tenho 20 anos de advocacia criminal e a gente sabe quem advoga na criminal, mas não exclusivamente para criminal, embora o livro seja Estratégia Processual Penal, né, o título, como prova testemunhal ou prova oral tem em todas as áreas do direito, ele se aplica para todas as áreas do direito. E aí surgiu esse interesse em razão exatamente do que você falou, de não haver a rainha das provas no processo penal, mas a gente perceber que a prova oral é a prova, eventualmente, que mantém ainda arraigado dentro do sistema de justiça uma certa importância, ou melhor, inclusive, ela traz, muitas vezes, um documento, uma perícia, uma necessidade de eu trazer o perito para, eventualmente, falar a respeito do que ele escreveu. Ou seja, então, ela é uma prova ainda de relevância e importância dentro do processo criminal. E eu, quando fui estudar, falei, não, eu quero estudar algo que coloque a teoria com a prática junto, né? Por isso até que procurei um mestrado nessa área no sentido mais profissional e não tanto acadêmico. Então, eu tentei unir o meu dia a dia, unir o dia a dia da advocacia como um todo e verificar se, na hora que eu fosse testar a minha hipótese, por mais que fosse só uma pesquisa de mestrado, ainda não avançando para o doutorado, eu queria verificar se essa necessidade, essa relevância da prova testemunhal, ela também era relevante para os atores processuais, né? Tanto para os promotores de justiça, como para os juízes, e como para nós também, advogados. E qual era essa relevância, né? E aí eu acabei trabalhando nesses dois contextos. É claro, Augusto, que eu tentei, e assim, em era de muita informação, às vezes a gente não seleciona as informações e acaba repetindo
informações que não são científicas. E eu sabia que depois daquela série no Netflix, né? Não foi nem no Netflix, foi uma série, O Lie to Me. Muita gente começou a falar, eventualmente, tanto de PNL, como de, eventualmente, a pessoa está mentindo, basta olhar no olho dela, e eu fiquei um pouco reticente ao escrever isso, de achar que o que eu estava escrevendo era, na verdade, uma forma de transformar, por exemplo, o polígrafo em ciência, né? E aí eu falei, não, peraí, eu preciso trazer o comportamento verbal, não verbal e a influência do ambiente para dentro do processo, a partir de cientistas ou de pessoas teóricas que tragam, que referendem essa minha ideia, né? Ou que eventualmente descartem essa minha ideia. E aí que começou, então, o início da pesquisa. Uma base teórica e depois, com a base teórica, a base dos questionários, né? Porque eu fiz uma pesquisa empírica na pandemia. Então, é algo que também teve uma mudança, inclusive, de chave aqui, porque até então a gente estava acostumada com audiências presenciais, e aí a gente teve que mudar a chave para as audiências por videoconferência em sua plenitude, né? Então, esse foi o interesse da pesquisa. E você até tinha mencionado a questão das audiências online, né, que foi uma consequência da pandemia, e assim, apesar da regra processual, né, ser a audiência presencial e a online uma exceção, a gente observa que em determinadas varas, ao contrário, a audiência online, ela acaba sendo a regra, e a presencial é a exceção. Há quem muito critique, né, a audiência online, porque certas questões não verbais ficam ali afastadas, né? Questões que numa audiência presencial o julgador ou as partes, né, os players, como chamam, poderiam ali captar. Qual que é a tua opinião? Você acredita, e até acho que é bem objeto da tua pesquisa mesmo, você acredita que essa audiência online, ela atrapalha, ela mina a credibilidade do depoimento testemunhal? Veja, eu sou uma defensora, talvez uma das poucas defensoras da audiência presencial. E eu vou dizer, eu tive a vantagem, como eu disse, de fazer essa pesquisa, né? Antes do livro sair, antes da dissertação de mestrado sair, eu publiquei um artigo com o professor Rodrigo Chemin, que é o meu orientador do mestrado, a respeito sobre os prós e contras da audiência por videoconferência na pandemia de Covid-19. E aí a gente também fez uma pesquisa, como o professor Rodrigo Chemin é do Ministério Público e eu da advocacia, eu me baseei, né, fazendo as pesquisas com os advogados criminalistas e ele com os promotores de justiça, para a gente tentar entender, eventualmente, se havia uma mudança de comportamento das testemunhas e a percepção dos atores processuais dessa mudança. E é muito engraçado nesta pesquisa que aparece que há uma mudança não só de credibilidade. E aí, eu preciso fazer uma diferenciação, Augusto, porque é muito comum nós, atores processuais, entendermos a credibilidade como sinônimo de confiabilidade, e não é sinônimo, eles não são sinônimos, né? A confiabilidade é quando eu confio em alguém, então eu confio naquela pessoa porque ele é o perito, eu confio naquela pessoa porque ela, em tese, é a vítima, eu confio naquela pessoa porque ela é a testemunha. Essa é a confiança que o ator tem, ou eventualmente aquele que está ouvindo ou inquirindo, né, a testemunha. E aí, num segundo momento, eu tenho a credibilidade. E a credibilidade é do testemunho, é do conteúdo do discurso. Eu não falo no meu livro, e eu desafio quem for lê-lo, nenhuma vez em detecção de mentira. Por quê? Porque o que eu analiso é a credibilidade do testemunho para com os demais documentos. A gente apresenta técnicas ali, como, por exemplo, o monitoramento da realidade. Eu preciso monitorar. E essas questões, o online, faz com que tenha uma quebra, eventualmente, no comportamento dessa testemunha. Tanto uma quebra, porque não tem a figura do juiz dentro da sua... Andrelise, mas como que não tem a figura do juiz dentro da audiência se ele está ali no online, mas ele está planificado? E quando ele está planificado, todos estamos na mesma posição. Todos, ao ponto, às vezes, de determinadas audiências, a gente não identificar os atores processuais.
porque não tem escrito embaixo, magistrado, promotor de justiça, advogado, tem o nome. E aí a testemunha que não sabe quem é quem, acaba se confundindo e não consegue, eventualmente, trazer para aquela oitiva a credibilidade do testemunho que precisa. Fora que o fato da pessoa escolher o local onde ela vai falar também denota, e isso foi a pesquisa que disse, uma redução da credibilidade. Por quê? Porque a postura dela também modifica, né? Não raras vezes a gente vê aí os memes das pessoas, eventualmente, dentro de carros, fazendo audiência, dentro de sala de espera de consultórios médicos, dentro, eventualmente, até eu vi uma audiência uma vez que a testemunha estava na sua chácara com uma enxada na mão e um chapéu e uma regata, ou seja, as pessoas perderam a noção, e desculpe aqui se talvez eu vá ser, perderam a noção da formalidade do ato. O ato da audiência, né, tem uma formalidade. Até se você me permite, né, essa questão é de fato um ato solene, eu tô de acordo contigo, mas só uma questão que ocorreu recentemente comigo, eu estava num caso envolvendo o juizado especial criminal, acho que era um suposto crime de desacato. A policial, né, que foi depor, né, arrolado pelo Ministério Público, o depoimento dela, ela estava fazendo enquanto estava no parque fazendo uma caminhada. Ela com roupa de ginástica, com fone, caminhando e falando. Ao final do depoimento, o juiz deu uma advertência, né? Falou assim, por favor, né? Enfim, já facilita aí com a audiência online, mas poderia pelo menos parar em algum lugar para falar. Eu, no lugar do juiz, eu já teria nem permitido que o depoimento corresse daquela forma, já dá para prestar essa advertência antes. Mas, assim, é o grau de absurdo que as pessoas vão perdendo a noção das coisas, né? Bom, nós tivemos, acho que aqui em Curitiba, recentemente, aquele magistrado que estava jogando golfe, né? E aí falaram assim, não, mas ele estava jogando golfe enquanto parte, o que piora, na verdade. Piora, porque tem que dar o exemplo, como eu disse, de novo, não deixou de existir a audiência, não deixou de existir a solenidade, não deixou de existir a importância e responsabilidade que as partes, testemunhas e outros têm que dar para aquele ato. Não pode ser tratado como, facilita. Facilita porque talvez coloque, aí tem um outro ponto que as pessoas não prestam atenção, é que o judiciário está dentro das casas e dos trabalhos das pessoas. Ou seja, eu tive um encurtamento, e aí no livro eu trato, que a gente chama de proxêmica, o Edward House já traz essa ideia de proxêmica, que é o comportamento humano através do ambiente. Quando eu estou num ambiente judiciário, ou seja, onde eu ingresso ali, né, eventualmente com detector de mentais, sem detector de mentais, mas com aquela arquitetura do tribunal do júri, eu já tenho um comportamento diferenciado. Nós, advogados, já sabemos disso, porque a gente é treinado para isso, mas a gente percebe quando tem uma testemunha, quando tem um perito, que não é a sua praxe aquele local, que ele também se comporta. Quando eu transponho isso para dentro da casa, vamos chamar de respeito, talvez para deixar uma linguagem mais usual, esse respeito ele não vai junto, né? E aí, a proxêmica, o Edward House diz o seguinte, olha, nós temos uma divisão de distanciamento das pessoas. Então, a gente tem uma distância que a gente chama de privada, uma social, e quando eu trago o juiz planificado para dentro da minha casa, aquela distância que deveria ser pública, ela torna-se uma distância privada. Andrelisa, mas espera aí, como assim? Ou seja, ele está dentro, ele está na mesma distância, Augusto, de uma pessoa que convive com você diariamente. E ele não tem que ter. Fora que os elementos não verbais externalizados, às vezes, fazem com que o julgador tome uma decisão diferente. Por exemplo, na pandemia eu tive um caso de uma audiência de uma pessoa na condução dirigindo sobre influência de álcool. E eu não falei para o cliente aonde ele deveria sentar na audiência online. E a gente fez a audiência online e ele sentou à frente do barzinho da casa dele, do bar que ele tinha. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu não falei para ele. Mas eu imaginei que se ele estava respondendo um processo sobre direção sob influência de álcool, que ele não ia fazer isso. Aí terminou a audiência e ele veio para mim assim, doutora, eu fui bem. Eu falei, olha, você até pode ter falado qualquer coisa, mas o juiz não ouviu nada. Porque o Johnny Walker que estava atrás de você,
falou tudo. Ou seja, a tua linguagem não verbal, o teu local, fala tudo. Fala do desdém, eventualmente até te coloca numa sentença procedente, condenatória, sem você falar, né? E por mais que a gente diga assim, o juiz não vai colocar na sua sentença que ele está sentenciando porque ele viu o barzinho do meu cliente, mas é fato, o fato dele ter visto condenou aquela pessoa. Então, assim, a gente percebe agora que o óbvio tem que ser dito, né? Eu não comungo daquela ideia de que o advogado tem que ser o responsável por trazer as testemunhas e as partes para o seu escritório, porque é um ato público e quem presta o serviço público não é a advocacia, embora a gente seja auxiliar da justiça, eu preciso sim ter um local, então daí eventualmente as audiências semipresenciais, mas a semipresencial tem que ter a presença do juiz, né? Não pode ser semipresencial onde o juiz está no fórum e o promotor também, mas no seu gabinete e sua parte está na sala de audiências. Eu não posso presumir numa online em que todo mundo tem acesso, embora o Brasil tenha inúmeros aparelhos celulares, mas que todo mundo acesse a internet com a mesma rapidez do que o Poder Judiciário tem, até porque o CNJ diz que quando o juiz fazia a sua audiência, ele tinha que ter 2 pontos de modem, porque se caísse um, ele eventualmente tinha que acessar o outro. Mas nós estamos falando de população, ou eventualmente de boa parte da população que atinge a advocacia criminal, que às vezes é crédito, acaba o crédito, não vai fazer audiência, e tem que parar a audiência. Caiu, voltou, não continua, tem que começar de novo, porque eu já não tenho mais a fluidez que eu tinha numa audiência presencial, né? Então, assim, eu acho que são questões, fora ainda da ausência de regramento, ainda em 2025, ou seja, 4 anos, né, 3 anos pós-pandemia total, que a gente não tem um regramento quanto ao distanciamento do dispositivo eletrônico da face da pessoa. Então, não raras vezes você só vê a boca da pessoa, porque ela acha que ela tem que ficar com o celular na boca para falar. Então, assim, no livro eu trouxe algumas informações, eu trouxe eventualmente, alguns magistrados já utilizam, inclusive, que é uma necessidade de um filtro atrás de cada um dos atores. Então, o promotor de justiça tem que ter um filtro escrito MPPR, o magistrado tem que ter um escrito TJPR, e nós, eventualmente, temos, quando ingressamos no Teams, que colocar a OAB, o que presume que nós somos os advogados. Mas eu não posso presumir que a população em geral conheça os atores processuais quando eu estou planificado. Então, eu acho que isso é um dever legal que os poderes judiciários têm de fazer para identificar cada um dos atores, se mantiverem nessa audiência online, a qual, depois, de novo, eu friso que eu sou totalmente contrário. Principalmente no criminal, em que a gente precisa deste olhar, às vezes, não só do olhar, famoso olho no olho, que os mais antigos daqui falam, mas, como você mesmo disse, do comportamento dele enquanto na sala de audiência, determinadas questões que, eventualmente, o online não nos permitem, né? Sim, e também tem outra questão, por exemplo, o nosso Código de Processo Penal, ele impõe que as testemunhas elas devem ficar incomunicáveis, né, para que não tenha ali uma contaminação do depoimento. E o online, ele dificulta muito isso, né, a gente já vê cada situação, situação em que a testemunha está próximo das partes, no mesmo ambiente, mas eu passei por uma situação na semana passada, era uma situação em que eram agentes de segurança pública, né, arrolados como testemunhas da acusação. Daí o juiz perguntou se a testemunha estava numa sala, perguntou: o senhor está sozinho aí? Ele falou: tô sozinho. Daí eu pedi: excelência, só por uma questão de ordem, só para a gente garantir que a lisura do ato, né? Pedi para a testemunha dar um giro da câmera ali, só para a gente certificar. Todo mundo. Pô, ele deu um giro, apareceu tipo as outras 2 testemunhas e ainda mais o chefe deles ali. Ele estava sozinho. Então. Sozinho na frente da câmera, né? Exatamente, sozinho na frente da câmera. Então, qual é a credibilidade, né, de fato, que se dá? Porque a gente não tem ali uma tutela do Estado sobre a realização daquele ato. Uma tutela até geográfica, a gente pode colocar assim, uma tutela física, né, como você colocou, de ter ali um ambiente, de ter a presença física do juiz, ter a presença física das partes, né, tanto do Ministério Público como da
do assistente de acusação, né, ou mesmo do advogado de defesa, né, porque todos são ali operadores do direito e todos estão ali para prezar pelo devido processo legal e pela lisura do ato processual. Exato. Eu defendo a ideia de que quem eventualmente tem que manifestar o interesse desta prova oral ser produzida pelo meio online é a defesa, porque eu acho que isso interfere diretamente na ampla defesa, né, e no contraditório. Eu acho, então, assim, que não é aquela história assim, em 48 horas manifeste se as partes vão ter interesse na audiência presencial. Não, como você mesmo disse, a regra no código é presencial. A exceção é o online, porque veio de uma exceção e ainda regrada por resoluções do CNJ. A gente não teve alteração do CPP para dizer que o online é a regra. E aí, eu eventualmente tenho que dizer, né? Às vezes a gente sabe que o cliente não vai fazer diferença o presencial ou o online, seja pelo cliente, ou talvez a dificuldade até mesmo das testemunhas no deslocamento, ou na necessidade, às vezes, de terminar aquele ato de uma forma mais célere, né, do que fazer o presencial. Mas eu acho que o advogado, em razão da defesa, da ampla defesa ou da amplitude de defesa, e eu acho que mantendo a dignidade da pessoa humana, daí, no sentido de dignidade da pessoa humana, de ter o contraditório e defesa garantidos, eu acho que é a defesa que tem que dizer. Se a defesa ficar silente, obviamente vai-se para a regra que o magistrado impôs, mas eu acho que tem que, como você mesmo disse, tem que impor a regra da presencialidade de novo e voltar à exceção da semipresencialidade e da online. Eu sei, Augusto, que os mais novos, os advogados mais novos, talvez estejam torcendo o nariz quando estiverem me ouvindo, falar assim, mas eu não acredito que tenha uma advogada que fala contra o que nos facilita. Claro que eu entendo que facilita economicamente, facilita quanto a tempo, né, porque eu posso fazer uma audiência no Oiapoque, outra no Chuí, no mesmo dia, no mesmo lugar. Eu entendo, mas eu acho que nós, advogados, temos que entender. E eu acho que aí está a relevância da minha pesquisa, e eu acho que aí que deve estar a relevância do processo penal, que embora a gente esteja numa época de direito já 6.0, já não mais 4.0, a gente lida com pessoas. O centro do processo, qualquer que seja, são pessoas. E se a tua defesa precisa que aquela pessoa seja ouvida pelo juiz ou pelo promotor, é teu dever enquanto advogado garantir isso a ela. Não é o teu dever garantir o teu bem-estar enquanto advogado, a tua economia de tempo. Porque se você não tem tempo para fazer a ampla defesa, não pegue a defesa. Eu entendo assim, eu posso estar até equivocada. Ah, mas eu tenho 5 audiências. Sim, mas a gente tinha 5 audiências presenciais e peticionava nas outras que foram depois daquela e o juiz tinha que adiar. Não é porque a audiência é online que perdeu essa necessidade, eventualmente, de dar maior importância para um caso, depois para o outro caso. Eu não vou fazer 5 defesas criminais num dia, né? Porque às vezes pode ser uma audiência, como você disse, de juizado, que parece mais simples, mas às vezes não é, porque nós já temos pesquisas, eventualmente, no sentido de que é mais difícil o acordo no online, né? Porque eu não estou próximo, às vezes, ali, não consigo negociar, etc., do que, eventualmente, eu ter, às vezes, uma instrução em que eu preciso fazer alegações finais orais. Então, eu não vou garantir que eu vou conseguir fazer as 5. E se eu não vou fazer as 5, eu não vou fazer nenhuma direito. Então, assim, eu acho que a gente tem que, de novo, nos colocar no local de advogados e não de protagonistas do processo, né? Quem tem que protagonizar, falando em players aí, né, como você mesmo disse, em teoria dos jogos, quem tem que protagonizar é aquela pessoa que vai estar sendo ouvida naquele momento. Não é nem o advogado, nem o promotor, nem o juiz. A gente não protagoniza nada, embora não é o que a gente vê, eventualmente, aí, né, nas redes sociais ou até mesmo na mídia. Quem protagoniza é a tese, né? E é isso que a gente tem que ter em mente. A gente cuida de pessoas, de comportamento, de liberdade, seja patrimonial ou seja de ir e vir. São liberdades. Eu acho que a gente não pode esquecer isso. Está um pouco esquecido, mas a gente não pode esquecer isso, né? Não é quanto like eu vou ganhar na rede social. É o processo, né? O processo está ali, o cliente está ali, a família do cliente está ali, a responsabilidade está nas suas mãos. Então, eu acho que a gente tem que voltar de novo lá, né, para as garantias constitucionais, forma como garantia e ampla defesa acima de tudo, né? Obviamente que se a ampla defesa não for
não for conquistada pelo advogado, a gente tem os meios e mecanismos, né? Eventualmente até prerrogativas da OAB, chamar outro, fazer os remédios, eventualmente, que nós temos, seja recursais ou não, mas a gente tem que manter, eu acho, que a nossa postura de player, mas não de protagonista. Professora, e a respeito do teu livro, até para despertar o interesse do nosso ouvinte, que é estudante de direito, ou que é operador do direito, em especial da área penal, sobre o teu livro, como a gente poderia apresentar, o que ele aborda, alguns aspectos ali, que até na atuação forense, na atuação prática, esse profissional do direito poderia lançar a mão do seu livro para auxiliar ali na sua defesa, na sua tese defensiva, ou mesmo até numa tese acusatória, né? Porque o advogado ele pode também atuar como assistente de acusação, pela assistência de acusação, ou até mesmo, eventualmente, aqui um membro do Ministério Público também que possa estar ouvindo o nosso programa, ou também um membro do Judiciário, né, um julgador que vai analisar aquele depoimento. Então, Augusto, primeiramente eu quero esclarecer ao ouvinte e ao leitor do livro que, de maneira alguma, eu falo sobre ferramentas estilo polígrafo, né? Nós vamos submeter as pessoas agora ao polígrafo e aí vamos detectar, eventualmente, verdades ou mentiras. Primeiro porque o polígrafo não mede isso. O polígrafo mede estresse, né? Qualquer um de nós submetidos ao polígrafo em situação de estresse, ele vai apontar que há estresse. O que eu trabalho no livro? Eu conjuguei, e aí eu vou puxar para o lado do meu pai é psicólogo, e eu quis puxar, então, teorias da psicologia para dentro da audiência criminal. E a gente começar a entender que quando a gente vai fazer uma audiência, a gente não pode ser aquele advogado que está com um checklist de perguntas. Claro que eu tenho que ter um checklist de perguntas, porque eu tenho que ter o domínio total do processo, não é? Eu não posso começar a fazer uma audiência pelo último despacho. Eu tenho que conhecer o processo inteiro, ouvir todas as pessoas, fazer determinadas perguntas, mas não me satisfazer em resolver aquelas perguntas e achar que a minha audiência foi super. Por quê? Porque, às vezes, eu não tenho o domínio do que a audiência vai acontecer, do que a testemunha vai falar. Eu tenho que ter o domínio dos fatos e a tese que eu vou desenvolver. Então, vamos imaginar como o próprio professor Alexandre Moraes da Rosa diz, como um grande jogo de xadrez. Eu gosto muito da série do Gambito da Rainha, porque eu acho que o Gambito da Rainha coloca exatamente a gente como o advogado estrategista, não é? No início, eu tenho uma estratégia, mas às vezes a minha estratégia não vai bem, eu preciso determinar se eu vou mudar a estratégia ou vou manter. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo não só numa fase de audiência de instrução e julgamento. A nossa estratégia tem que começar lá na fase de inquérito, porque às vezes na fase de inquérito eu já estou com a tese do recurso especial extraordinário. Não é? Então, assim, às vezes tem colega que diz assim, mas a presença do advogado no inquérito é dispensável. Não, não é. A presença do advogado no inquérito determina, às vezes, o final, feliz ou não, daquele caso. Então, eu trabalhei 2 autores na psicologia, que é o Skinner e o Moreno, para tratar tanto do comportamento verbal como comportamento não verbal. Mas em que sentido do comportamento? Nós, atores processuais, nós não temos muita familiaridade com a famosa escutativa. A escutativa é algo muito importante nas técnicas de investigação, que utilizam-se da psicologia para investigar. Por quê? Porque a gente normalmente, Augusto, tende a interrogar a testemunha, não a inquirir testemunha. A gente já vai com perguntas diretas, né? Às vezes fechadas, às vezes abertas, porque a gente tem aquela máxima no direito criminal, eventualmente, que o bom é inimigo do ótimo, não é? Não pergunte algo que você tem medo que vai responder, então fica naquela. Mas a gente tem que perceber, e é isso que eu trago para o livro, que a gente tem que perceber, eventualmente, que às vezes eu preciso do relato livre. Normalmente, quando acontece a máxima, né, no início da audiência, se for uma testemunha rolada pela acusação, a primeira coisa é isso, né, não é testemunha da acusação e testemunha da defesa, testemunha do processo. É a rolada pela acusação, a rolada pela defesa. Mas vamos imaginar a testemunha rolada pela acusação, onde o promotor chega para ela e fala assim, eu gostaria que a senhora falasse tudo que a senhora sabe a respeito do fato. E ela começa a falar e o promotor começa a cortar ela. Isso não é relato livre. Isso é, eventualmente, induzimento de informação, porque eu quero que ela relacione aquilo que ela sabe dentro da minha tese. E, na verdade, o promotor vai defender a tese dele, nós vamos defender a nossa tese, e a gente quer que aconteça o que a gente chama de captura psíquica do juiz. O juiz capture a minha ou a tese dele.
Essa é a ideia, na verdade, dentro de de um processo criminal. Então, eu trago aqui algumas informações que, eventualmente, a gente precisa trabalhar, por exemplo, como eu já disse antes, monitoramento da realidade. Não é credível que a história tenha acontecido assim. Tá, mas como é que eu sei que ela não aconteceu assim? Eu preciso desenvolver isso, eventualmente, com as testemunhas. Pode, às vezes, não ser uma. Eu preciso entender o perfil dessa testemunha. Eu preciso entender se ela tem um interesse direto ou não com aquele fato. Um exemplo. Vamos imaginar uma audiência onde há um assistente de acusação de um crime patrimonial praticado contra uma empresa. As testemunhas arroladas pela acusação, na sua grande maioria, são funcionários desta empresa. Elas vão ser neutras? Não, não vão. Por quê? Porque uma, às vezes, descobriu a fraude e outras, eventualmente, conseguiram a promoção após terem denunciado aquela fraude. Então, elas vão ter um interesse. E você, como advogado, precisa entender qual é o interesse, porque o interesse vai fazer com que a testemunha vá para determinado lugar ou não. E aí você tem que entender que você precisa verificar o que a gente chama de memória criada, de memória vivida, né? Tem essa diferença, né? Quando a gente fala hoje em falsas memórias, a gente tem a falsa memória criada pela própria pessoa e a falsa memória criada, eventualmente, pela contaminação de terceiros, né? Mas vamos criar, eventualmente, fazer a diferença entre uma memória criada e uma memória vivida. A memória criada, ela não traz elementos cognitivos e sensoriais, diferente da memória vivida. Então, o advogado já vai, eventualmente, tendendo a perceber que numa narrativa, quando é algo mais congruente com o ter acontecido, com a dinâmica dos fatos, a pessoa vai trazer elementos sensoriais no início já. André, está querendo dizer que se a pessoa não trouxer elementos sensoriais, ela não está sendo congruente, o seu verbal com o seu não verbal? Não, não disse isso. Eu disse que, eventualmente, ela traz os sentimentos dela iniciais para o início do depoimento. Uma vez eu fiz uma audiência de acidente de trânsito, bem no início da carreira, e a minha cliente me disse assim, Andrelise, não tinha ninguém com a outra parte, né? Foi uma batida traseira e quem bateu atrás entrou contra ela. Falei, mas ele tá com 2 testemunhas. Não, mas não tinha ninguém lá. Falei, bom, só se era alguém que viu o acidente e ele conseguiu o contato e arrolou. Chegou na audiência, começa a audiência, então, pelo advogado da outra parte, e aí eu chego para o testemunho e falo assim, olha, no dia que aconteceu o acidente, estava sol ou frio? Ou estava sol ou chovendo? A testemunha olhou para mim e falou assim, eu não lembro. Eu falei, o senhor lembra se estava dia ou noite? Não lembro. O senhor lembra se o carro foi puxado para o lado esquerdo ou para o lado direito? Não lembro. Se a juíza falasse, doutora, não tem relevância, eu ia mostrar para ela a relevância. Eu falei, quando ele terminou de falar, eu não lembro, eu falei, doutora, ele não estava lá. Aí o rapaz olhou para mim assim, é que eu sou amigo do autor e ele me pediu para vir aqui. Eu falei, tá vendo, doutora? Ele não estava lá. São elementos que, eventualmente, eu não usei nada do direito. Só que eu usei elementos sensoriais que eu sabia que ele não ia conseguir reproduzir porque ele não estava lá. Ele ia reproduzir toda a dinâmica do fato, Augusto, porque isso foi relatado pela vítima. Mas a vítima, né, nesse caso a gente pode falar em vítima, mas nesse caso ali o autor do processo. Mas ele não ia conseguir relatar algo que para a outra parte não era relevante ele saber. Porque ele falou, que advogado que vai perguntar se estava dia ou sol? Né? Dia ou noite, sol ou chuva? E ali tinha mais uma testemunha, eu fiz a mesma pergunta, a testemunha também falou que estava mentindo, e aí a doutora, a juíza, tomou as providências cabíveis àquele caso. Então, assim, às vezes a gente precisa ter o conhecimento de toda a dinâmica do processo. A gente precisa estudar, né? A gente precisa, vamos falar assim, não só dos processos criminais ali pelo rito ordinário, pelo rito sumário, mas também no tribunal do júri. Eu preciso, às vezes, me valer da investigação defensiva. Eu preciso me valer de outros colegas, de outros profissionais. Eu preciso utilizar de técnicas que são muito utilizadas no Reino Unido, nos Estados Unidos, né? Do criminal profiling, o que a gente chama de facts, que é a análise das expressões faciais da emoção. Eu não posso ter uma emoção de alegria quando a pessoa está falando de algo triste. Eu tenho que conhecer isso, porque não é, eventualmente, olhou para cima, está mentindo, mas é que a gente tem expressões faciais que são universais, que elas precisam e elas demonstram a emoção que está se sentindo, não sentimento, emoção. Então, se a pessoa eventualmente disse que estava com medo, a expressão, por mais que seja micro, ela pode ser milésimos de segundo, ela eventualmente vai aparecer o medo quando ela estiver relacionando aquilo.
Eu tenho técnicas, ou eventualmente eu tenho ferramentas e protocolos que são utilizados muito mais na Europa, né, como eu disse, nos Estados Unidos, como o NBAN, que são matrizes de análise de comportamento não verbal. Tá, Andrés, mas você está dizendo que o advogado vai fazer isso? Não, eu não estou dizendo que o advogado fazer isso, eu estou dizendo que o advogado tem que conhecer isso. Mas nós temos profissionais que fazem, que nos auxiliam, né? Eu já fiz júris, por exemplo, em que nós utilizamos um analista comportamental na bancada de defesa. E aí, o que ele fazia? No sorteio dos jurados, ele olhava o comportamento dos jurados para que a gente decidisse qual era o melhor jurado. Além, obviamente, da análise que a gente tinha feito, né, social da pessoa antes, mas ele fazia isso, ele dizia, olha, pela cara é melhor não. Estilo, a gente vê, por exemplo, naquela série Poder e a Lei, Lincoln Lawyer, né, tem um episódio em que eles trazem isso. Nos Estados Unidos, eles têm até, inclusive, algumas ferramentas onde a gente consegue verificar o nível e as expressões faciais dos jurados em tempo real, né? Então, ele tem lá essas informações. E aí eu tenho também outras formas, né? Eu trago ali no livro, por exemplo, técnicas como o PIS, e aí técnicas também como o CBCA e o SVA, que são técnicas para você eventualmente diferenciar o conteúdo que é mais credível, né? De novo, volto à credibilidade do testemunho e não credibilidade da testemunha, né? Eu até escrevi um artigo que está numa revista do Tribunal de Justiça do Paraná sobre essa diferenciação, porque é muito... e a gente precisa ter essa diferenciação e demonstrar essa diferenciação, principalmente porque na pesquisa apontou que das testemunhas que têm maior credibilidade, ou seja, maior relevância, né, os testemunhos que têm maior credibilidade ou relevância, para os magistrados e para os promotores de justiça são a acusação. E aí a gente normalmente volta àquilo que você disse. Normalmente, os testemunhas arrolados pela acusação, ou na sua grande maioria, são os agentes de segurança. E os agentes de segurança, eles já pressupõem uma confiabilidade, não uma credibilidade. E aí a gente precisa analisar se o conteúdo do que ele está dizendo é credível. E o promotor e os juízes têm que ser capazes de identificar que às vezes não é credível. Não é porque eu confio naquela testemunha, porque ele é um agente de segurança, que o que ele está dizendo é algo credível dentro da realidade. Então, eu trago ali algumas ferramentas, eu trago também as análises que foi feita, né, tanto o resultado da pesquisa por gênero, o resultado da pesquisa por área de atuação, e aí a gente percebe que a gente ainda tem um déficit de estudo, tanto nossos, dos advogados, como promotores, como magistrados, dessa importância do não verbal e do verbal caminharem junto para eu chegar, eventualmente, num conteúdo credível, né? Então, assim, em bem rápidas linhas, o livro traz essas informações que eu acho que são bem relevantes para a praxe, como eu disse, embora ali estratégia processual penal a gente possa aplicar em todos os procedimentos que tenham uma prova oral como sua dependente, né? Eu acho que não tem nenhum que não tem, né? E, professora, estou analisando aqui, folheando o teu livro enquanto a gente conversa, e eu achei bem interessante, né, destacar para o nosso ouvinte que ele tem ali também ilustrações, figuras que fazem ali uma análise dessas expressões faciais, né, de sentimentos, né, que determinadas expressões faciais possam, né, enfim, exprimir, né. Eu tomei o cuidado, Augusto, de trazer num livro tudo o que eu estudei, né? Porque eu acho, assim, que aquilo que a gente estuda, a gente não pode guardar pra gente, porque senão não tem graça também, né? Mas eu trouxe ali, por exemplo, o QR Codes das expressões faciais para as pessoas verificarem. Ao final do livro tem um atlas do NBAN, tem um atlas das expressões faciais, né, um infográfico da face que mostra as unidades de ação na face, né, qual olho, por exemplo, eu não posso ter uma surpresa sem eu cair o queixo, literalmente, a surpresa tem que cair o queixo, então eu tenho que fazer aquela famosa boca aberta, né, eu não posso ter um sorriso sem mover os músculos
dos olhos, né? Porque senão eu tenho um sorriso que foi fabricado, não um sorriso que foi uma emoção. E eu trago ali, né, obviamente, as informações desde a época de Darwin, que foi um dos primeiros a trazer as emoções, até, eventualmente, Paul Ekman, que foi o desenvolvedor, por exemplo, do FACS, e que chegou a essa questão da universalidade das emoções. Ele ficou só como título de curiosidade, tá no livro também, mas ele ficou 1 ano morando numa comunidade isolada em Papua Nova Guiné, e ele fazia vídeos e testes mostrando para essas pessoas isoladas fotografias e vídeos, né, de trechos, e ele queria captar a reação dessas pessoas na face. E ali eu trago alguns exemplos, inclusive, onde ele percebeu que até mesmo isolado, as emoções são universais. As pessoas manifestam os mesmos músculos para as mesmas emoções. E aí ele conseguiu ver que tanto o isolado como o não isolado vai reagir da mesma forma, uns com maior aparência, outros com menor aparência, que ele chama daí de microexpressão facial. Então, assim, nós temos profissionais desta área, né? A gente tem analistas de credibilidade, psicólogos ou não psicólogos, e que utilizam desses protocolos e ferramentas para nos auxiliarem. E aí a grande importância, e eu acredito que finalizo com essa, Augusto, a grande importância da gente ter o sistema de gravação audiovisual das audiências desde a fase inquisitorial para a fase do juízo, mas não, Augusto, para utilizar da forma como está sendo utilizado, para transcrever sem ver. Porque se for para transcrever sem ver, ele é inócuo. O sistema audiovisual, como os próprios tribunais superiores já disseram, é para trazer a fidedignidade do ato, né? Que eu acho que até é uma das questões da gente ter mitigado o princípio de identidade física do juiz. Porque qualquer juiz vai conseguir ver a reação das pessoas quando estiver ouvindo. Mas a gente precisa ver. A gente precisa ver as expressões. A gente precisa ver o comportamento. A gente precisa ver a vocalização, porque nem sempre, isso eu trago no livro, e aí que eu falo da incongruência do testemunho, nem sempre o que eu digo, eu externalizo. Às vezes eu digo sim e minha cabeça diz não, o que significa que aí é um alerta para o advogado de eventual não credibilidade do testemunho, porque eu não tenho como dizer uma coisa e expressar outra. Eu não tenho como me emocionar com uma coisa e expressar outra. E é nesse sentido que eu faço daí o percurso entre o comportamento verbal e não verbal e a proxêmica, o ambiente, estarem congruentes para eu analisar a credibilidade desse testemunho. Então, é isso que eu tentei demonstrar ali no livro de uma forma prática, dentro dos meus anos de advocacia, do que a gente conhece, do que a gente atua, e para tentar facilitar, como não é um manual, mas eventualmente é um livro que você vai eventualmente começar a perceber nas suas audiências, no seu dia a dia forense. Professora Andrelise, quero agradecer a presença aqui no nosso episódio, estamos caminhando para o final, e deixo aqui também o espaço aberto, caso a professora queira passar um recado final para os nossos ouvintes, fazer uma indicação para além do seu livro, né? O livro já deixa aqui indicado, né, ao nosso ouvinte que adquira o livro da professora Andrelise, certamente isso vai contribuir muito nos seus estudos, no seu trabalho forense também. E caso queira fazer também a divulgação de algum projeto, de alguma rede social, por favor, fique à vontade, tá com a palavra. Eu gostaria, na verdade, Augusto, de incentivar os colegas a fazerem pesquisa, porque a gente percebe que quando a gente mostra números, né, não só no sistema de justiça, mas quando a gente mostra números para as pessoas, fica mais fácil de se entender, né? Não é à toa que quando a gente traz ali gráficos, né, pegando o visual law da parte de gráficos, não é o visual law da parte de figurinhas, né, porque isso se confunde, é uma técnica, o visual law, porque tem eventualmente informações de que a imagem vale mais que 1000 palavras às vezes. Então, um gráfico bem feito, bem elaborado, um estudo bem feito e bem elaborado, ele deve ser replicado. E eu queria indicar um livro que se chama, que eu usei na minha dissertação, e eu acho que é um livro que nós todos temos que ler, que se chama Ruído, uma falha
no julgamento humano do Daniel Kahneman, onde ele faz, o Daniel Kahneman que escreveu aquele Rápido e Devagar, do Sistema 1 e Sistema 2, mas aqui ele trava uma discussão entre um julgamento de um ser humano e um julgamento de IA, que é exatamente o que a gente está vivenciando agora, né? E é muito interessante essa diferenciação que ele faz, e essa importância de nós termos, e aí eu vou trazer para o criminal, de termos um humano julgando processos, né? Seja porque, eventualmente, vieses, claro que o humano vai ter os seus vieses, mas a gente vai ter ainda a sensibilidade que talvez a máquina não tenha. Então, assim, é um livro bem legal, eu sugiro aqui, deixo como dica para todos. O Kahneman faleceu, né, recentemente, mas ele traz todos os eventuais tipos de ruído que possam existir quando um humano está julgando, ou ruídos que possam existir enquanto uma máquina está julgando. Então, o ideal talvez seria conjugar os dois, né? Aquela história que a gente diz assim, a IA veio aí, a gente precisa ter um humano conferindo, desde que o humano confira mesmo, né? Não é conferir só a estrutura do texto, é conferir se o texto vai bater com o que você está pedindo, etc, né? A gente sabe que ela está aí, mas a gente precisa tratá-la com um pouquinho mais de vamos dizer assim, de fino trato ainda, né? Então, essa é a minha sugestão aqui, é um livro fora da nossa dogmática, mas é um livro que eu acho que é muito importante pra gente, assim, que, como eu disse de novo, vou voltar lá pelo que eu iniciei, com a gente que prima pela pessoa que está sendo julgada e pela ampla defesa e pelo contraditório. Era isso. Obrigado, professora. Lembrando ao nosso ouvinte, vou deixar as indicações da professora, o livro de autoria da professora, bem como essa indicação, na descrição desse episódio. Professora, eu quero deixar aqui também registrado o elogio a esse seu trabalho, né, esse seu livro, pois tem pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que há ali realmente uma pesquisa, há dados, né, há ali sim, uma contribuição ao conhecimento, não é meramente um recorte de doutrina, né? Tem até uma frase que eu acho muito boa, né? Se copiar um autor é plágio, se copiar vários é pesquisa. Exato. É bem então, isso. A tua obra ela não é um mero compilado de citações, né, de referências. Ela de fato, houve um trabalho de pesquisa ali, e isso sim é uma contribuição ao conhecimento. Então, quero deixar registrado esse elogio. E o segundo elogio também que eu quero deixar em relação à tua obra, que é uma obra que se propõe a furar a bolha do direito. Eu gosto de uma frase que eu tenho usado com uma certa frequência, e acredito que os colegas até ficam um pouco de raiva de mim, que estudar direito emburrece a gente. Ficar só no direito deixa a gente bitolado, deixa a gente burro. A gente tem que estudar para além do direito, a gente tem que ir para sociologia, para psicologia, para as ciências humanas, ciências sociais. A gente tem que furar essa bolha do direito, porque o direito ele envolve relações sociais. Exato. Então, assim, deixar aqui registrado, né, esse elogio, porque a professora lançou mão da psicologia, da comunicação não verbal. Muito legal isso. Então, meus parabéns por essa tua obra, recomendo fortemente a nosso ouvinte. Por fim, quero aqui agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Eu te peço uma gentileza, caso você conheça alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando conhecimento. Peço também que você deixe seu comentário, elogio, crítica, sugestões no comentário desse episódio, ou também nas redes sociais do Conversa Criminal, em especial no Instagram, no @conversa.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.